Tem situações que acontecem na nossa vida, problemas, pepinos, desafios, obstáculos, adversidades, que nós falamos, não, isso aqui foi o diabo que colocou na minha vida, é o diabo que está, furioso comigo e tal. Não, na verdade, o próprio Deus permite, age em nossa vida para nos despir, a fim de que nós possamos ver a nossa insuficiência e confiar mais nele e nos entregar mais para ele. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 49, versículo 10, aqui é o próprio Deus falando, tá? Olha só. Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. O contexto original dessa passagem é um contexto de guerra. Então aqui é como se Deus estivesse falando, olha, estava lá escondidinho, né? Mas eu descobri onde ele estava, expus ele para ele não se esconder mais. Mas há uma aplicação para nós também. Porque nós temos os nossos esconderijos, né? Esconderijos interiores, muitas vezes, que nós fingimos ser algo que nós não somos, fingimos ser mais forte do que somos, fingimos que não temos problemas. Mas Deus justamente quer nos tirar desses esconderijos, nos despir, nos expor. Expor para quem? Para os outros? Para nos envergonhar? Não. Expor diante dele mesmo, porque somente ele pode nos dar as vestes brancas e nos justificar. E é sobre isso que eu quero falar com você no Café com Fé dessa quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Bom, como eu disse, nós temos os nossos próprios esconderijos. Fingimos ser algo que nós não somos, mentimos para nós mesmos, fingimos que somos fortões, que não temos problemas. Muitos homens incorrem nisso, né? Porque aprenderam que ser homem não pode demonstrar fraqueza, não pode ter lágrimas, não pode pedir ajuda. Bom, esse não é o modelo de homem que a Bíblia apresenta. Então Jesus não era homem? Porque Jesus chorou quando soube da morte do seu amigo Lázaro. Jesus sentiu uma extrema angústia, um medo profundo no Getsêmani. E é por isso que ele suou, né? Os seus poros, né, emitiram suor e sangue. E esse é um fenômeno clínico chamado de hematidrose, que só acontece quando o indivíduo está em extrema angústia. Então, como assim? Mas nós gostamos de colocar máscaras, né? E Deus, ele quer tirar de nós essas máscaras. Como eu disse, não para nos envergonhar, mas pelo contrário, para nos trazer a paz, para nos justificar. Por exemplo, lá no livro do Gênesis, conta que quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus, que estavam ali, portanto, despidos. Mas o que acontece depois? O próprio Deus concede a Adão e Eva vestes, roupas. Deus não os deixa despidos, Deus os veste. E além dessa questão literal da vestimenta, há também uma questão simbólica, porque as vestes são um símbolo de justificação, de amparo da parte de Deus. Enquanto a nudez
o estar despido, é um símbolo do pecado. Por exemplo, essa questão das vestes, lá no livro do Apocalipse aparecem as vestes brancas, como um símbolo da justificação, do amparo por Deus. Então, Deus, ele nos despe, mas não para ficarmos despidos, e sim para que ele possa nos dar as vestes da justificação. Sendo aqui mais claro e mais prático, Deus quer que nós admitamos que somos fracos, pecadores e dependemos dele. Porque somente assim ele poderá ser o Deus na nossa vida. Caso contrário, nós mesmos seremos o próprio Deus da nossa vida. Estaremos dando uma declaração de independência, de autossuficiência. É por isso que a Bíblia apresenta o deserto como uma escola. Porque é no deserto em que se aprende a confiar em Deus. Ora, o deserto é um local ali que a Bíblia apresenta como perigoso, com animais peçonhentos escondidos na areia, sujeito a um calor escaldante durante o dia e um frio congelante durante a noite, escassez de alimentos, escassez de abrigo. Enfim, a pessoa está totalmente exposta. Exposta e, portanto, dependente da provisão de Deus. Se não fosse Deus cuidando do povo, após o povo ter saído do Egito e rumo a Canaã, o que teria acontecido? Mas Deus estava ali cuidando, enviando maná do céu, fazendo roupa crescer, etc, etc. Então, é no deserto que nós aprendemos a confiar em Deus, porque é no deserto que a nossa insuficiência se torna mais clara, mais evidente. Portanto, nós temos que aprender a nos expor diante de Deus, rasgar o nosso coração. No Antigo Testamento, as pessoas rasgavam as vestes, e aí Deus fala: olha, agora eu quero que vocês rasguem o coração. Rasgar o coração, ser verdadeiro, sincero. Como disse um pastor Leonard Ravenhill, no quarto de oração não há exibição, não há questão de aparecer, é você e Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que ele cresça e nós diminuemos. Que nós possamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. E para isso acontecer, temos que nos colocar diante dele, entender quem somos, dependentes, falhos, pecadores, para que aí sim Deus possa nos dar as suas vestes brancas, as vestes da justificação como filhos e filhas do Altíssimo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no Spotify e envie essa palavra para alguém. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.